com certeza, é feita por todos nós aqui, e estamos para essa reunião preparatória para a Conferência Livre de Meio Ambiente da região Bragantina, que vai ser no sábado. Então, essa semana toda, a gente está tendo esses encontros para nos preparar para essa conferência de sábado. E hoje, o tema que a gente vai estar conversando é transformação ecológica. Maria deu o ok aí na gravação? Certinho, Beleza. funcionando. Beleza. Então, boas-vindas. Então, o que são essas conferências livres, né? Que é essa que a gente vai ter no sábado. São conferências que fazem parte da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, que vai acontecer mais para frente. Então, é um preparatório que estão sendo preparadas em âmbito regional por organizações, instituições, movimentos de sociedade civil, e é aberto a toda a população para contribuir, para chegar lá na 5ª conferência com contribuição de todos os lugares a nível regional. Bru? E aí, a metodologia para essa conferência acontecer, ela tem várias etapas, que vai desde de junho desse ano até o ano que vem, maio. A próxima, então, nós estamos aqui, a gente está nessa etapa de fazer, neste sábado, a conferência, uma das conferências livres. E dessa conferência, a gente vai estar elegendo uma pessoa como delegada e a gente vai sair com 10 propostas de âmbito nacional que vão ser sistematizadas e levadas para essa conferência. Bru? Isso. É isso, né? É isso. Isso. E, então, o objetivo geral dessa conferência é promover diálogos sobre emergência climática para subsidiar a implementação de política nacional sobre mudança do clima, a partir de uma agenda ambiental climática coerente com a limitação de 1,5 graus de aumento médio global. Os resultados esperados dessa conferência, desse sábado que a gente vai ter, é elaborar essas 10 propostas prioritárias, e como nós temos 5 eixos, 5 temas, a proposta é sair 2 por eixo temático. E também ter a indicação de um delegado que vai participar dessa etapa nacional, representando todos nós. Nesse sábado, a gente tem algumas diretrizes de como fazer essa proposta. Então, a gente vai estar olhando em mais detalhe essas dicas que eles dão, para que a gente seja bem conciso, objetivo nas propostas, porque assim elas são mais fáceis de entender e são mais fáceis também de serem selecionadas. Mas isso a gente vê no sábado com mais detalhe dentro dos grupos. Então, aqui nós temos os 5 eixos temáticos, que tem mitigação, adaptação e preparação para desastres, justiça climática, transformação ecológica, governança e educação ambiental. Hoje, que é quarta-feira, a gente está na transformação ecológica. Então, a gente vê que já aconteceu a mitigação na segunda-feira, a justiça climática na terça. Então, amanhã tem a adaptação, e na sexta tem a parte da governança. A importância da inscrição, né? Então, a gente tem inscrição em 2 etapas. A primeira que vocês fizeram, onde vocês encontraram o link da reunião de hoje. Tem também o link de uma segunda inscrição, que é a inscrição, de fato, para essa conferência de sábado. Ela é super importante, para que a gente já se organize, para fazer os crachás, né, para ter tudo organizado no dia. Então, dá uma olhadinha no seu e-mail, se você ainda não fez essa segunda inscrição, faz ela antes de sábado, que a gente consegue se organizar melhor.
Então, tem dados pessoais dentro da proteção de dados, você vai escolher seus eixos temáticos, o que você tem interesse, né? E também existe um grupo de WhatsApp que você pode fazer parte. Aqui no chat, a gente está colocando esses links, tá? Então, qualquer coisa, se você perder o link, pede, a gente põe de novo. Bom, aqui é a nossa equipe do dia, né? A Bruna, a Carolina, eu, que sou a Érica, e a Maria Alejandra. Então, bom, a partir de agora eu passo a palavra à Bruna. Deixa eu só sair e entrar de novo, só para fazer uma atualização. Pronto, acho que foi. Bom, vocês estão vendo aí, né? Bom, então a gente hoje vai falar de transformação ecológica, que é uma mudança de paradigma que tem que ser feita, cultural, político e econômico, de toda a sociedade, para uma produção baseada no bioma, nas relações sustentáveis, com o território e a natureza, para gerar mais qualidade de vida para as nossas populações. Não tem como falar de emergência climática sem falar sobre emissões de gases do efeito estufa. Esse é um perfil traçado para a nossa região, então para todos os municípios da região Bragantina. A gente vê aqui que o nosso principal gerador de gases do efeito estufa é a energia, incluída nessa energia, aproximadamente 50% dessa energia é energia elétrica, né, o que a gente chama de energia normalmente, e 50% dos transportes rodoviários. A gente também tem uma contribuição com a agropecuária e as mudanças do uso da terra, e também uma contribuição considerável em resíduos, né, vindo dos resíduos. Bom, nosso modelo atual de produção, eu vou falar um pouco sobre a economia e a produção urbana. Então, o nosso modelo atual de produção é uma produção baseada em emissão de carbono, basicamente. 50% da energia que o Brasil, 50% aproximadamente 30% da nossa matriz energética, ela não é limpa, então é uma energia que libera muito carbono, que não é renovável. Então a nossa produção mundial hoje, mas também da nossa região, é sempre baseada em extração de recursos naturais. Essa extração vai transporte, vai energia, vai combustível fóssil. A manufatura também gasta energia elétrica, também gasta energia de combustíveis fósseis. Então tudo vai liberando muitos gases do efeito estufa, e a gente acaba não tendo nada cíclico e nada que recupere esse carbono no nosso modelo atual, e tendo uma grande quantidade de resíduos que continua liberando carbono e continua trazendo mais gases do efeito estufa para a atmosfera. Bom, a gente já passou o teto ecológico, né? Já estamos com as alterações climáticas, isso virou uma emergência, a gente precisa voltar para um espaço seguro, com uma economia mais regenerativa e distributiva. Então, o modelo que é proposto dessa mudança de paradigma, que é essencial para o planeta, é um modelo mais circular, e é o modelo que a transformação ecológica propõe, que é onde toda a energia que a gente gaste seja energia renovável, então também recapture esse carbono, uma vez que a energia dele que a energia é liberada, e repense toda a cadeia produtiva. Então repensem os designs de toda a linha de produção, repense toda a manufatura para pensar num produto que ou é compostável, ou não gera resíduo. Também repense as cadeias de distribuição, repense toda a energia use combustíveis renováveis na distribuição, repense as logísticas de distribuição, se a gente consegue consumir isso de maneira mais local, com menos liberação de carbono possível. Uma indústria também que seja regenerativa no sentido de se responsabilizar por esse carbono e fixar esse carbono, compensar esse carbono. Eu acho que essa é a grande proposta.
Então, isso tudo, essa transição, ela vem com uma proposta do governo federal, né, de você desestimular. Então, essa mudança começa com a gente desestimulando qualquer liberação de emissão de gases de efeito estufa, não topando mais, desestimulando energia térmica e renovável. Provavelmente essas mudanças, elas podem trazer alguns impactos para algumas indústrias, com uma previsão de 0,3 milhões de empregos para o país, mas também diminui a injustiça e também diminui o investimento em negócios emissores, né? Porque a gente sempre vê subsídio e investimentos de baixo custo, porque são indústrias extremamente estáveis, né? Com rentabilidade e crescimento extremamente estáveis, mas de certa forma, não adianta você ter uma estabilidade e crescimento garantidos se isso está prejudicando o planeta inteiro, com muitos custos externos. Então, a transformação ecológica fala, não, a gente não topa mais isso, e ela propõe, então, que com muita energia renovável, né, uma indústria que tenha toda a sua base energética renovável. Isso cria uma taxonomia verde, onde você tenha mais facilidade de conseguir investimentos para desenvolvimento e adensamento tecnológico, para manufaturados circulares, para a bioeconomia, que o Brasil tem grande potencial para a bioeconomia, então, para estudar esses ativos e para maximizar o nosso desenvolvimento baseado em produtos da nossa biodiversidade. Também um acesso mais fácil a crédito para a economia circular dos nossos resíduos, para a gestão sustentável e pedindo muita gestão, né? Então, todo um ambiente que facilite investimentos em negócios sustentáveis vai exigir das indústrias comuns que queiram se adequar, gestões cada vez mais sustentáveis, também pede um pessoal mais especializado, e, no geral, a taxonomia verde, então, traz essa pegada dos negócios. A grande oportunidade dessa transformação é que você vai precisar de mão de obra mais capacitada e mais especializada, que possivelmente ganha mais, então você vai ter mais equidade entre as pessoas, entre a renda das pessoas, e vai gerar, a expectativa é que a gente gere por cada uma dessas áreas da transição ecológica, essa quantidade de empregos até 2030, e estamos falando aqui em milhões. Então, sim, a gente vai perder alguns 0,3 milhões de empregos, porque algumas empresas, elas não vão ser mais sustentáveis, elas não vão mais conseguir investimentos, mas a gente vai gerar algo em torno de, no total aqui, talvez 7 milhões de novos empregos. Acho que vale a pena a gente investir nessa transformação ecológica da nossa economia. E aí eu passo a palavra para a Carol, para falar dessa produção em meio rural. Dessa Perfeito, pessoal. Obrigada, Bru. Então, a Bruna, como ela bem colocou aqui, expôs, a gente está falando de um cenário de indústrias que estão tanto localizadas no meio urbano quanto no meio rural. E a primeira pergunta que eu faço, hoje eu vou ser cavaleira do apocalipse, Gente, já avisei para as minhas colegas, eu vou trazer alguns dados de realidade aqui da nossa região. Se vocês se sintam à vontade, inclusive, para escrever no chat, me perguntar qualquer coisa, a gente pode aprofundar no tema, eu vou trazer essas notícias e essas pinceladas. Mas a primeira pergunta que eu faço é onde a gente está, né? Então, é importante que a gente consiga entender em qual contexto territorial nós estamos inseridos para a gente entender também qual é a nossa realidade rural e como essa transformação ecológica ela vai acontecer. A transformação ecológica ela é quase uma metamorfose, porque ela envolve também, como a Bruna bem colocou, uma mudança de cultura, né, de cultura produtiva, de cultura de forma de uso, né, dos recursos naturais e até de relação com o ambiente. Então, antes de qualquer coisa, a gente está dentro de uma área de proteção ambiental, né, uma unidade de conservação de uso sustentável,
do sistema Cantareira, que é o sistema que abastece aproximadamente, na verdade até mais, de 10 milhões de pessoas, tanto nas cidades onde estamos inseridos, né, Joanópolis, Nazaré, Atibaia, Bragança, enfim, 10 municípios estão fazendo parte aqui da Conferência Intermunicipal, né, de Meio Ambiente, como também toda a região metropolitana de Campinas e São Paulo. 56%, na verdade, dessas duas regiões se abastecem hidricamente, né, tem a água das suas torneiras abastecidas pelas nossas nascentes e rios. Nesse mapa, a gente consegue ver bem a zona de proteção de atributos, que são zonas, na verdade, especiais de conservação. Joanópolis está completamente inserida nessa zona, Piracaia, Vargem, Nazaré, parcialmente, né? Atibaia também tem um trechinho ali de zona de proteção especial, assim como zona de proteção de atributos e uso sustentável também. Bragança Paulista, a mesma coisa. E além dessa APA Cantareira, a gente tem a sobreposição de uma outra área de proteção ambiental, que é a área de proteção ambiental Piracicaba, Juqueri-Mirim, área 2. Então, a gente tem um duplo aparato, aparato legal mesmo, né, para a proteção do nosso território, porque a gente produz água. Nós somos região de mananciais. As nossas serras, montanhas e florestas aqui importam muito, não só para o equilíbrio climático regional, mas como para o fornecimento desses recursos hídricos da Grande São Paulo. Peço perdão se o mapa tiver com alguns, enfim, probleminhas, acho que a gente está, não sei se dá para vocês verem bem, mas rachurado em amarelo, basicamente, é toda essa área de proteção. Pode passar, Bru. E aqui eu peguei 3 municípios de exemplo, na verdade, Joanópolis, Piracaia e Nazaré Paulista, para que a gente entenda mais ou menos o uso e ocupação do solo, né, a partir dos registros do MAP Biomas, né, de 2022, e a gente consegue ver que o uso majoritário, na verdade, é de pastagem, né, pastagem e silvicultura. A gente tem indústrias, com certeza, e área urbanizada também bastante evidente, mas a gente tem um grande território aqui distribuído entre pastagem e silvicultura, além dos remanentes florestais nativos, que, como a Bruna colocou naquele primeiro slide, quando existe essa conversão, né, de paisagens naturais ou formações florestais naturais para outros usos do solo, a gente também acaba emitindo gás carbônico, né, aumentando a nossa pegada de carbono e os impactos, todos os demais impactos gerados também com a degradação ambiental. Bom, sabendo onde estamos, vamos para o próximo slide. A gente também está atento, né, aos jornais, e a gente está vendo que, apesar de estarmos numa região de extrema importância para a proteção hídrica, para a conservação do solo, né, e com potencial imenso para desenvolvimento de turismo, de base ecológica, agricultura regenerativa e etc., a gente tem vivenciado constantemente ameaças, né, ameaças ao planejamento territorial ordenado, ameaças à produção sustentável. Semana passada, houve uma operação, né, que veio, na verdade, investigar um inquérito civil aberto desde 2017, já com mais de 7 anos, de operação de serrarias e carvoarias irregulares, né, em operação irregular, em áreas de proteção permanente, com trabalho infantil, sem a via rápida, autorizações, né, e laudos mínimos da via rápida ambiental da CETESB. Isso aconteceu aqui no final da semana passada, essa operação do Ministério Público. Ao mesmo tempo, também sofremos, nesse mesmo ano, uma tentativa de expansão de 313% da nossa zona urbana, aqui no município de Joanópolis. Falo do município de Joanópolis especificamente porque eu estou aqui, né? Sendo que o nosso município não tem um plano diretor e não teve nenhum planejamento, na verdade, para esse crescimento e essa expansão repentina. Não considerou nem mesmo o plano de manejo da APA, né, que já é existente e autorizado, enfim, decretado desde 2020, com uma série de
aparatos legais que restringem a ocupação territorial. Então, apesar de estarmos numa região extremamente importante para a conservação, a gente vem sofrendo ameaças constantes, né? A gente pode voltar a falar sobre elas com um pouco mais de detalhamento, caso vocês fiquem curiosos e não tenham visto recentemente nos jornais. E isso tudo, pode passar, Bruno? Eu acho que deve ter mais algumas fotos, né? Aqui eu mostro um mapeamento, na verdade. Volta um slide. Aqui a gente consegue ver os rios, né? Como a cidade é toda capilarizada, cheia de nascentes e rios, e como a ocupação das serrarias, ela ocupa essas áreas de preservação permanente hídricas, porque esse tipo de indústria, quando não, né, regular, acaba usando os recursos hídricos para resfriamento de maquinário e até para despejo de resíduos. Então, a gente está falando de uma área de proteção com uma ocupação danosa, né? Então, todos esses resíduos, olha aqui à esquerda, onde tem alguns eucaliptos, dá para a gente ver que tem um rio e tem madeira praticamente dentro do rio, né? Então, a gente não tem os 30 metros de proteção como deveria ter aqui, a gente tem uma série de atividades bastante nocivas, né, ao meio ambiente. Então, a gente está falando de uma transformação ecológica, assim, muito intensa que precisa acontecer. E por quê, né? Por que a gente o que a gente precisa para tornar esse uso e ocupação sustentável nas áreas rurais? Primeiro, a gente precisa respeitar os aparatos legais mínimos, né? A adequação ambiental de propriedades rurais e propriedades em áreas de expansão urbana é primordial. A gente precisa rever os planos, né, e as leis municipais que regem, na verdade, esse uso e ocupação de solo, né, como, por exemplo, o Plano Municipal da Mata Atlântica, que prioriza áreas para conservação e conectividade de fragmentos florestais da Mata Atlântica, ou planos diretores, atualizações dos existentes ou criação daqueles inexistentes. Joanópolis, apesar de ter obrigatoriedade de ter um plano diretor, ainda não apresenta nenhum. Um comando e controle mais eficaz, computando realmente o ônus ambiental gerado, né, por essas atividades irregulares. Pode passar, Abro. Porque enquanto o produtor rural estiver no vermelho, ele não vai pensar no verde. Essa é uma frase que a Simone Tenório do IP sempre fala. E eu acho que faz muito sentido. Enquanto as atividades que degradam o meio ambiente, elas forem mais vantajosas e financeiramente rentáveis que aquelas atividades agroecológicas, de base, né, na agricultura regenerativa, de base sustentável, a gente vai perder sempre. É uma luta desleal. E todo tipo de incentivo ou fomento da agenda positiva de restauração, de auxílio à produção sustentável no meio rural, ela precisa vir com o mínimo de segurança. Ninguém investe dinheiro e recurso numa região onde esse dinheiro pode ser perdido, né, em 1 ou 2 anos. Podemos passar os slides, porque a gente também tem alguns casos de sucesso, né, nessa agenda positiva, e esses casos precisam ser também compartilhados. Atualmente, em alguns dos nossos municípios, em Bragança, em Nazaré, em Joanópolis, em Piracaia, nós temos regulamentado os programas municipais de apoio à conservação de solo e água, como, por exemplo, o Programa Produtor das Águas, de Joanópolis e Piracaia, com fomento da CEMIL, né, vinculado também à Arcesp, então, dentro do âmbito do PCJ, né, no Conservador da Mantiqueira. Então, a gente tem uma série de atividades que estão começando a acontecer. Elas ainda são incipientes, mas elas podem aumentar. A gente precisa fazer com que elas aumentem, na verdade. Aqui eu também cito o projeto Semeando Água do IP, sei que também tem um projeto, a Alejandra me lembrou, de transição agroecológica, né, de atividades de agricultura regenerativa em Nazaré Paulista, e todos esses programas, eles precisam ser incentivados a perpetuação, né, e a continuação desses programas, ela é essencial para que a gente não perca mais espaços para aquelas outras atividades danosas ao meio ambiente. Pode passar, Bruno. Aqui eu mostro também, na verdade, mais um estudo feito pela WRI, de infraestrutura natural para água no sistema Cantareira, né, de São Paulo e região metropolitana de Campinas. Em vermelho são as áreas prioritárias para conservação, são áreas
que deveriam ter ou agricultura regenerativa, ou florestas multifuncionais, sistemas agroflorestais, ou, enfim, qualquer outro tipo de ocupação mais que traz, né, essa resiliência ambiental para o nosso ecossistema. Porque são áreas cujo uso e ocupação de forma irregular ou displicente podem causar uma série de problemas e que depois acarretam, obviamente, em danos financeiros também para qualidade e quantidade da água utilizada nas regiões metropolitanas. Pode passar, Bru. Aqui é uma foto que eu quis trazer para vocês da nossa represa, Jaguari-Jacareí. Na verdade, eu vou encerrar minha fala com essa foto, para que a gente lembre que as nossas represas, elas não são só caixas d'água, reservatórios de chuva, né? Principalmente pensando que a gente está com um regime de chuvas cada vez mais irregular, né? E que com as mudanças climáticas pode ser cada vez menor. A gente precisa começar a olhar para as nossas nascentes, para os nossos rios e para o tipo de uso e ocupação do solo na nossa região e quais são as atividades que precisam ser desenvolvidas para que a gente possa salvaguardar o uso e ocupação sustentável nessas regiões. Pessoal, a gente trouxe mais provocações, né, do que propostas. A ideia é que vocês também compartilhem as vivências de vocês e tentemos juntos aqui buscar caminhos, né, conjuntos e viáveis para levar adiante.